Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou Camila Jeanret e o vídeo de hoje é a parte 2 da minha história, da minha saga com a minha cirurgia bariátrica, tá? No vídeo passado, eu terminei contando para vocês toda a parte de como eu descobri, de como foi o processo para até a data da cirurgia. Contei também ali sobre como é que foi a operação em si, o acordar da anestesia, né? E se você não viu esse vídeo, assiste esse aqui, ou então assiste o primeiro e vem pra cá pra vocês poderem ver a continuidade da minha história com a bariátrica, tá bom? Então vamos lá. Como eu deixei, né, no final do outro vídeo, eu ia começar a contar pra vocês como é que foi o meu pós-cirúrgico ainda lá no hospital, no quarto, né? Então depois que eu acordei da anestesia, eles me levaram pro quarto. E aí eu só lembro deles me colocando na cama, né, me pedindo pra passar da maca pra cama. E eu estava muito, muito, muito fraca. E eu só lembro de escutar a minha mãe falando, preocupada, me vendo ali naquele estado. E só, né? Eu sentia muito sono porque eu estava muito fraca. Provavelmente eu perdi bastante sangue, mas até então o médico não tinha vindo ainda falar comigo. E aí eu fiquei desse jeito, gente. Eu vou colocar as fotos que eu tenho, que minha mãe tirou assim que eu voltei da cirurgia. Põe aí, editor, as fotos, por favor. Então, gente, foi desse jeito que eu fiquei. Eu fiquei amarela, eu tava sem cor, tava muito feia a situação. Aí uma enfermeira ainda quis ficar brigando com a minha mãe, porque a minha mãe ficou questionando ela, porque a minha mãe cuida de idoso, né? Minha mãe tá acostumada com esse ambiente hospitalar. Minha mãe nunca fez medicina, mas ela sabe tanta coisa que eu fico assim, de boca aberta, sabe? E depois eu vou pesquisar o que ela tava falando e o que ela tava falando tava certo. Então, teve esse episódio ainda, tipo, esse estresse, e eu não conseguia nem falar nada, só ficava escutando, mas enfim. E aí depois de algumas horas que você volta da cirurgia, eles querem que você levante e ande, né? Como se você não tivesse feito nada, como se não tivesse mexido em você. Só que eu tava muito fraca, gente, eu não conseguia. E tipo, se eu não me engano, eu internei, era meio-dia, não me lembro, mas eu internei à tarde, tipo, depois, na hora do almoço. E eu voltei da cirurgia, já era noite, já era mais de 7 horas, sabe? Eu fiquei muitas horas em cirurgia. E aí eu não consegui. Então aquele dia eu fiquei deitada, dormindo, tomando remédio no soro. E aí só no dia seguinte foi que eu consegui levantar. E aí uma enfermeira me levou para tomar banho e tudo mais. Eu fiquei 3 dias internada. Enquanto eu tava no hospital, tomando soro e tudo mais, tava tudo ok comigo. No segundo pro terceiro dia, eles começaram a introduzir líquidos, né, pra eu tomar. Então era chá, gelatina, Gatorade. Essa foi a alimentação que eu tive lá nesses dias. Mas eu não conseguia tomar quase nada, tomava bem pouco, porque eu tava bem fraca. E aí no último dia eles já começaram a introduzir a sopinha, né? Só que era líquida também. E aí eu tomei lá, tomei bem pouco, a gente não descia nada, bem ruim mesmo. E aí eu voltei pra casa.
E aí aqui em casa foi um perrengue. Assim, eu agradeço a Deus por ter um marido maravilhoso comigo, por ter uma mãe sensacional, porque você volta completamente fragilizado do hospital. E para você ter, depois de uma cirurgia tão delicada, né? Você tá tão não sei qual que é a palavra. Você tá tão o que eu quero dizer é que você tá tão incapaz de fazer qualquer coisa sozinha, que você tem que ter pessoas que você ame muito e que te ame muito, porque você fica 100% dependente dessas pessoas. Tem gente que faz a cirurgia e sai super bem, e tem gente que sai e não sai tão bem assim. Beleza. Aí eu cheguei em casa, comecei na dieta líquida, que foi o que o meu nutricionista passou pra mim. E aí eu fiquei aí 15 dias só à base de Gatorade, chá, água e gelatina, tá? E tava dando ali 15 dias já da cirurgia. E assim, gente, nesse percurso eu ainda continuei muito fraca nesse tempo, né? Eu continuei ficando muito fraca e tal. Teve um dia até que o meu marido e minha mãe queriam me levar pro hospital, porque eles falavam que eu não tinha cor, não tinha ânimo pra nada, eu só conseguia ficar deitada no sofá com as pernas esticadas. E aí eu entrei em contato com o meu nutricionista. Entrei em contato com o médico cirurgião lá, que ele tem uma equipe para você poder entrar em contato depois da cirurgia. E aí ele falou assim, olha, se ela continuar desse jeito, né, leva pro hospital, porque ela, pelo que você tá me falando, ela tá desidratada, então você precisa levar ela pro hospital para poder tomar soro e poder se hidratar. Só que aí, gente, eu fui me forçando a tomar mais líquidos e tal, e fui melhorando. Eles disseram que eu... Não. Aí depois da consulta com esse médico, que foi por telefone, eu marquei uma consulta com o meu nutricionista, porque como eu já tava 15 dias tomando líquido só, eu queria saber se eu já poderia entrar com um pastozinho pra eu poder me fortificar mais. E aí... Ai, peraí, gente, deixa eu só me arrumar aqui. E aí foi onde a gente viu que tinha acontecido um pequeno erro, né? Nesse processo, que foi a tabela que o meu nutricionista me deu para seguir em casa na alimentação, porque assim, gente, eu não tinha condições de sozinha ver o que eu ia comer, o que eu ia... Não, isso ficou por conta da minha mãe e do meu marido. E a gente viu na tabela, no plano alimentar que ele deu, tava assim, ele me deu 2 planos alimentares, né? O sólido e pastoso. O pastoso e depois o outro que já era com pedacinhos e tudo mais. E esse pastozinho, né, que era purezinho, carne moída amassada e tudo mais, era para logo depois que eu saísse, né? Depois de alguns dias só. Não era para eu ficar 15 dias só no líquido, né? Só que no plano alimentar, na frente, na capa, tava escrito assim, ó, após 15 dias da cirurgia. E aí eles seguiram à risca aqui em casa isso.
Então, por isso que eu fiquei desidratada, porque já era para eu estar me alimentando com outras coisas e eu não estava, porque a gente estava seguindo o plano alimentar que o médico deu, né? Que o nutricionista deu. Mas tudo bem também, gente. Foi um equívoco. Eu gosto muito do meu nutricionista. Ele é excelente. Ainda passo com ele, faço acompanhamento com ele, não troco. Só trocaria se um dia ele não atendesse mais ou eu não pudesse mais passar com ele por questões financeiras e tudo mais. Mas até onde eu puder eu vou continuar passando porque ele é muito bom. Ele só foi um pequeno desatento nessa parte. Mas enfim, aí depois de 15 dias eu comecei a me alimentar com coisas mais salgadas, né? Fui começando a introduzir a alimentação de novo e fui melhorando, né? A minha recuperação, que poderia ser em 15 dias, ela durou aí 30 dias nessa parte de alimentação, tá? Então, a minha recuperação no pós-cirúrgico, ela foi um pouquinho complicada, mas passou. E aí, cada caso é um caso, cada pessoa vai agir de um jeito. O meu caso foi assim, tá? Essa parte da casa, né? Depois eu tinha que fazer caminhada pela casa. Eu, como moro em condomínio, né? Eu andava pelo condomínio, sempre com a meia de compressão. As minhas cicatrizes, depois eu mostro pra vocês. Eu tive 6 perfuraçõezinhas na barriga. Essas cicatrizes ainda estão aqui, mas não me incomodam em nada, em nada. Ela faz parte da minha história e elas estão aqui, vão continuar aqui e tá tudo certo, eu não me envergonho por isso. Os pontos deram tudo certo também, saiu na época que era pra sair, uns saíram até sozinhos também. E é isso. Aí o pós-cirúrgico em casa foi dessa forma que eu acabei de contar pra vocês. Aí eles te falam que é pra você fazer academia, que é pra você... Alimentação, gente, é assim, você nunca mais vai comer igual. Nunca mais. A menos que você... Aí é onde entra o trabalho do psicólogo, né? Você tem que mexer com o seu psicológico, porque você opera o seu estômago. Você não opera a sua cabeça. Então, se você é uma pessoa que tem compulsão alimentar, você sofre um pouco mais, né? No meu caso, eu nunca tive problema de comer exageradamente, né? Então, quando eu tive todo aquele problema e eu entendi o porquê que eu tava fazendo a cirurgia, eu entendi também que depois da cirurgia eu seria outra pessoa. Então, eu nunca mais ia comer do mesmo. Então você tem que ter esse foco. Você tem que saber que seu estômago diminuiu. Você não come mais como antes, então não adianta você querer colocar a quantidade de comida que você comia antes no estômago, que não tem a mesma proporção de antes, tá? Então, basicamente é isso. Você não come mais como antes. E na questão da alimentação, gente, ainda hoje... eu ainda estou me adaptando, tá? Hoje fazem... dia 8 de setembro vai fazer 9 meses que eu fiz a cirurgia. E 9 de setembro de 2022 vai fazer... 8/9 de 2022 estará fazendo 9 meses que eu fiz a cirurgia. E ainda hoje eu tenho receio de comer algumas coisas, né? Eu não tento comer coisas que eu sei que eu vou passar mal. Então eu tenho essa consciência. Então se eu sei que é uma coisa que é muito gordurosa, que eu possa passar mal, eu não como, né? Eu fico com vontade, mas eu não como. Já teve coisas que eu comi
não em quantidade, porque em quantidade você não consegue, mas sabe, é porque assim você começa a testar os alimentos novamente, entendeu? Então coisa básica, arroz, feijão, frango, salada, tipo, são coisas novas que estão entrando, novas teoricamente no seu corpo. Então você vai testando esses alimentos para ver como é que seu corpo vai reagindo, né? Então teve coisas que eu comi dessas alimentações, tudo seguindo o plano alimentar do meu médico, tá, gente? Não é vida louca, não. Sair comendo qualquer coisa, fast food e coisa muito calórica e um monte de coisa, não. Eu estava seguindo o plano alimentar. Então tinha coisas que eu estava me alimentando e não estava dando legal, eu começava a sentir um enjoozinho e aí eu já sabia que aquilo eu não poderia comer. Uma coisa que não bateu legal comigo foi o leite, que antes eu até tomava, mas que depois da cirurgia não rolou mais. Então, são coisas que eu fui testando para saber se dava certo ou não. Hoje ainda eu consigo tomar um pouco de leite, mas é leite desnatado. Eu não tomo mais o leite com gordura, né? Aquele leite integral. É o leite desnatado. Então eu tive que fazer algumas substituições na minha alimentação, tá? Então é importante vocês estarem aí em contato com o seu nutricionista para vocês junto fazerem um plano alimentar que mais adequa a você. Coisas que eu tinha medo antes da cirurgia, porque eu pesquisei muito antes de fazer para saber quais eram as consequências, o que eu ia sentir, o que as pessoas sentiam e tudo mais. Então, um dos meus medos, que parece bobo até, algumas pessoas podem até dar risada, mas era o cheiro, né, do número 2, porque eu escutava dizer que era um cheiro insuportável, que as pessoas que faziam a cirurgia bariátrica tinham que ter um banheiro separado, se possível fora de casa, porque contaminava o ambiente inteiro. E eu fiquei com muito medo dessa parte, porque eu falei assim, meu Deus, eu nunca mais vou poder fazer o meu número 2, porque eu vou acabar com o ambiente de todo mundo. E assim, gente, comigo não aconteceu isso. Eu não tive esse problema. Inclusive, não que ficou sem cheiro, né? Mas não está nem tão fedido que nem era antes, né? Porque a alimentação mudou. Então, eu nunca tive esse problema. Esse problema desde que eu fiz a cirurgia, né? Este problema de contaminar o ambiente, que nem as pessoas falavam, eu não tive esse problema. E aí eu entendo que está muito relacionado à alimentação. Porque se você, mesmo depois da cirurgia, continua comendo coisas de alta caloria, coisas gordurosas, coisas que você sabe que não é bom para você, provavelmente você vai ter esse mau cheiro. Mas como eu evito, né, essas coisas e a minha alimentação tá ok, então eu não tive esse problema, gente, com o cheiro do número 2. Então esse é um problema que eu não tive e talvez se você tá me assistindo e vai fazer a sua bariátrica, você também pode só não ter. Isso depende de você, tá? Outra coisa que eu tinha medo também era o dumping, né? Porque muitas pessoas falavam que tinha o dumping de comer e sair correndo para ir pro banheiro para fazer o número 2, ou para sair pro banheiro correndo para vomitar, porque a comida caía no estômago e voltava. E tinha gente que falava que passava muito mal e tudo mais. E eu tive dumping, eu tenho ainda dumping, mas no meu caso foi porque assim, quando você faz cirurgia, você tem que entender que seu estômago tá menor, certo? Certo. Então você tem que comer devagar. E eu não tinha essa consciência de comer devagar.
Então eu comia a pouca quantidade rápido demais. Caía no meu estômago, eu passava mal. Só que o meu dumping não era de sair correndo pro banheiro, de vomitar, não. Era um dumping que me apagava. Era como se no seu quarteirão tivesse luz e na sua rua não tivesse. Então era assim que eu me sentia. Eu simplesmente perdi a energia totalmente. Eu perco a energia e eu tenho que deitar, ficar pelo menos uns 20 minutos para poder deitada, para poder voltar de novo. Então assim, eu perco o meu dumping é perder energia, tá? Eu perco a energia e aí eu tenho que deitar para voltar ao normal. E aí eu conversei com o médico, ele falou assim, talvez seja o excesso de calorias, né? Pode ser que eu tô comendo pouco, mas aquele pouco que eu tô comendo tem muita caloria e dá. E aí também pode ser o comer rápido demais, tá? Então isso também dá. Mas o meu dumping foi esse, mas dá super pra levar. E aí você vai aprendendo, né, com o tempo, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer pra você não passar mal. E de verdade, você aprende, porque é horrível passar mal, né? Então, eu me policio bastante pra não ter esse problema. Aprendi a comer devagar, coisa que eu não sabia, eu comia rápido. Eu até brincava com meu marido, porque ele come bem devagarinho e eu sempre terminava primeiro que ele, mesmo comendo menos que ele, tá, gente? Porque eu nunca fui de comer grande quantidade, eu sempre comi pouco, porém eu comia muito rápido. Então, você vai se modificando. É por isso que eu falo, depois da cirurgia, você é outra pessoa, porque você muda completamente os seus hábitos, tá? Que mais que eu posso falar pra vocês da cirurgia? Por exemplo, você fica muito tempo sem tomar água, né? E eu sempre gostei muito de tomar água, então eu senti uma grande dificuldade depois da cirurgia e até hoje, gente, eu sinto essa dificuldade de tomar líquidos. Os líquidos, eles têm que estarem extremamente gelados. Eu tentava tomar água antes, até eu entender isso, que eu tenho que tomar líquido gelado, tipo trincando de gelo. Eu tomava água direto do filtro e me dava uma vontade de vomitar tremenda. Assim, eu passava muito mal com ânsia. Era a única coisa que me dava ânsia, era água. E eu sentia muita falta, e eu tava ficando traumatizada, porque eu falava assim, eu não posso tomar nunca mais água. E aí o meu nutricionista falou, coloca gelo na água. E aí eu tentei, e aí deu certo. E aí a partir disso, eu só consigo tomar líquidos muito gelados, tá? Se eu tomar quente, eu fico com enjoo, eu passo mal, e aí não dá certo. Líquidos que eu não tomei mais desde a cirurgia. Refrigerante. Eu não tomei, não sei nem o gosto mais do que é alguma coisa, do que é o refrigerante. Dia 16 de agosto desse ano, mês passado, eu fui na casa da minha irmã, e aí o meu cunhado e a minha irmã comprou H2O, né, pra eu tomar, achando que fosse ser melhor, porque eles só tinham refrigerante lá, né, achando que ia ser melhor pra mim por ser mais fraco e tudo mais. E aí, era até sem açúcar, não lembro. E aí eu coloquei 2 dedos num copo e tentei tomar. E não rolou. Né? Não rolou, caiu no meu estômago, começou a queimar o meu estômago. Então, eu não sei se em algum dia na minha vida eu vou voltar a tomar coisas com gás, se eu vou voltar a tomar refrigerante, mas eu sou aquela pessoa que eu não gosto de sentir dor, então eu não quero nem tentar para saber se eu vou sentir a dor ou não. Eu prefiro não consumir e ficar bem, né? Então assim, eu já sei que eu não posso tomar nada com gás, não posso tomar refrigerante, não posso tomar e é isso. Então testei e não deu certo, tá, gente? Então essa foi a minha experiência. Então é uma coisa que eu nem sei mais qual é o gosto de Coca-Cola, Guaraná, Fanta.
enfim, esses refrigerantes da vida eu não sei mais. Eu tomo bastante suco integral, que foi a substituição que eu achei, tá? Suco integral, suco da fruta, bastante água. Então esses são os líquidos que eu tenho tomado desde então. Bom, essa foi a parte que eu posso contar pra vocês do hospital, da recuperação e tudo mais. E aí, gente, entra a parte que você tem os retornos, né, com os médicos. E aí você vai, depois que você fazer a cirurgia, você vai ter o prazo para voltar com o seu cirurgião. Ele vai te avaliar, ver quanto que você emagreceu, enfim. Retorno com o seu nutricionista e tudo mais. E essas são as únicas 2 especialidades que você volta e tem acompanhamento depois da cirurgia, tá? O cirurgião e o nutricionista. Então, não tem muito mais o que falar sobre isso, porque daí é um acompanhamento com o médico para saber como é que tá sendo a sua evolução. O emagrecimento, ele vai acontecendo, né? Tem pessoas que emagrecem muito rápido, tem pessoas que não emagrecem tão rápido assim. No meu caso, eu não emagreci tão rápido assim, tá? Eu operei com 144 quilos e eu não consegui emagrecer tão rápido quanto as outras pessoas, né? Só que daí eu tive que, junto com o meu psicólogo, entender que eu não sou as outras pessoas, que eu sou eu. O meu organismo é de um jeito diferente do seu, diferente da outra pessoa. Aí nós não somos a mesma pessoa, então o meu corpo não vai trabalhar igual o seu. Meu corpo vai trabalhar do jeito que ele é. E o meu metabolismo é lento, tá? Então, mesmo tendo a alimentação correta, mesmo fazendo tudo que o médico mandou, eu não consegui perder peso tão rápido assim, tá? Então, eu operei com 144, hoje eu tenho 110. Já foram aí uns 34 quilos, né? Foram 9 meses, 34 quilos. Então, vai de pessoa para pessoa. Eu tive que parar de me cobrar e entender que o meu corpo é assim e ter paciência, porque eu vou continuar emagrecendo. Vai ser um pouco mais lento do que o normal, mas vai dar certo e é isso que eu tenho fé, né? E sobre a cirurgia é isso, mas envolve muita coisa também além disso, tá, gente? Porque a cirurgia, ela mexe com o corpo e ela mexe com o seu psicológico. E você tem que estar munida psicologicamente com um bom médico, né? Um bom psicólogo e com pessoas do bem ao seu redor. Por quê? No meu caso, eu evito de falar. Agora eu tô aqui na internet abrindo para todo mundo a minha história, mas eu evito de falar para qualquer pessoa que eu encontre. Eu evitei até de falar para os mais próximos que eu fiz a cirurgia, porque vem uma cobrança externa em cima de você, desnecessária, de pessoas que não têm esse direito de cobrar nada de você, simplesmente porque as pessoas não se colocam no seu lugar. Elas não estão nem aí pro que você vai sentir, pro que você tá sentindo. Elas não têm conhecimento nenhum sobre o que você tá passando. Elas têm o achismo. Eu acho, fulano fez, meu amigo próximo fez, ele passou por isso. Mas é aquilo que eu tô falando, cada um é cada um, e as pessoas não têm direito de ficarem dando pitaco na sua vida, e elas irão dar pitaco na sua vida. Então você tem que estar psicologicamente respaldada para você não cair numa depressão por conta disso, tá? Porque você já vai sair do hospital, da mesa de cirurgia, emocionalmente abalada. Você vai se cobrar, né? Que não vou falar de mim, eu já tava me cobrando,
Eu queria emagrecer muito rápido, porque eu queria tirar aquele problema, né, de mim. E aí eu me deparei com situações assim que me deixaram extremamente chateada e com pessoas próximas a mim, né? Então eu já tive situações que a primeira situação que você vai enfrentar, que eu enfrentei e eu enfrento até hoje, é você sair na rua e aquela pessoa que sabe que você fez a cirurgia, ela te olha de cima a baixo, avaliando para ver se você emagreceu ou não. E, gente, isso é muito chato. Isso é muito chato. Se você sabe que uma pessoa fez essa cirurgia, não faça isso. Isso é extremamente desagradável. A pessoa já tá se cobrando, você não precisa fazer isso por ela, entendeu? Então isso aconteceu comigo e acontece ainda hoje. O pior acontece da pessoa fazer isso, né? Te olhar de cima a baixo e ainda falar que fulano fez, que ciclano fez. E tipo assim, eu não quero saber se o seu amigo fez, entendeu? Eu não quero saber qual foi o resultado dele, eu quero saber do meu. Então não me fala, porque você não sabe como eu tô aqui dentro. Então, se você não tem coisa boa pra falar pra mim, não fale. Fique quieto. Se eu me sentir à vontade pra falar alguma coisa pra você, eu vou falar e você só pega aquela informação e faz com ela o que você quiser. Mas não dê pitaco, não coloca comparações de outras pessoas com quem acabou de fazer, que no caso sou eu. Então, assim, é muito chato. E se você tá assistindo esse vídeo e você já fez isso comigo, fique sabendo que eu me senti muito constrangida e foi muito desagradável. Mas pela educação que eu tive, que eu tenho, na hora eu não quis te corrigir. Mas fique sabendo que isso é muito chato. Então, não faça isso com outra pessoa, tá bom? Gente, eu só vou trocar de câmera rapidinho, porque tá acabando minha bateria. Tá acabando o espaço. Vamos lá, gente, voltando. Desculpa, tive que trocar aqui, porque tava acabando o espaço. Então, fique sabendo que você contar uma história de uma outra pessoa, de um outro bariátrico, para uma pessoa que acabou de fazer, é extremamente conveniente. Não faça isso, tá? A menos que a pessoa te pergunte, olha, você conhece alguma história? Você conhece alguém que fez? A pessoa quer saber. Agora, se ela não te perguntar, não fale. Por quê? Ela já tem as paranoias dela, no meu caso, eu já tenho as minhas inseguranças, eu já tenho as minhas preocupações, eu já tenho as minhas comparações que eu faço comigo mesma. Então, assim, é ruim, sabe? Eu espero que eu esteja conseguindo me expressar corretamente, mas é ruim essa situação, tá? Outra coisa que é extremamente desagradável que eu passo também é as pessoas se tornarem médicos depois que você faça a sua cirurgia. As pessoas querem se meter na minha alimentação, sabe, coisa simples. Sair com alguém se torna completamente constrangedor, porque você já fica esperando que a pessoa fique analisando aquilo que você tá comendo. E mais uma vez, eu repito, existe acompanhamento médico. Nada que eu vá ingerir já não foi conversado com o meu médico, já não foi analisado, eu já não tenho testado antes para saber se eu vou passar mal ou não. Então, gente, não fique cobrando, ou olhando, ou julgando o que a pessoa tá colocando no prato dela. Porque se ela tá colocando, ela sabe que ela pode. Tá bom? Então, assim, eu falo isso por mim. Se eu estiver comendo qualquer alimento do seu lado, que você, na sua cabeça, acha que não tá certo, guarda pra você a sua opinião. Não fala pra mim. Porque se eu tô comendo, eu sei que eu posso comer. Tá bom? Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque eu já deixei de sair, eu já deixei de ir em evento de família, eu já evitei, gente, de sair na rua pra ir no mercadinho do lado com medo de encontrar alguém e essa pessoa saber que eu fiz a cirurgia e a pessoa ficar me julgando. Então, assim, é muito complicado.
Hoje eu sei as coisas que me afetam, que me incomodam, e se a pessoa vir me falar, eu vou imediatamente eu vou corrigir, eu vou falar que não tá legal o que eu tô escutando. Então, assim, só que antes eu não tinha essa percepção, entendeu? Eu não entendia que eu poderia falar para aquela pessoa que ela tava errando. Eu deixava e aquilo me magoava. Então agora eu falo. Então, assim, me incomodou, eu falo, eu não guardo. Então, assim, gente, vamos ter um pouquinho mais de simancol, tá? Então, se você vai fazer essa cirurgia, fica ciente que essas coisas podem acontecer com você, tá? E então você já esteja preparada ou preparado pra se blindar contra isso, tá bom? Aí agora eu vou passar para um outro assunto que é a questão de roupas, tá? Se você estiver muito acima do peso e usar uma numeração grande de roupa e você perder muito peso, você vai ter que trocar. Mas se você não perder muito peso, que nem é o meu caso, você não vai precisar trocar tudo. Eu já tenho muita roupa que tá larga em mim, porque eu perdi peso, mas eu ainda tenho bastante gordura no corpo. Então, tem roupas que servem em mim ainda, mas fica larga. Roupas que ficavam extremamente justa no corpo, hoje entra também, só que fica um pouquinho mais folgado. Então, eu não perdi muita roupa ainda, mas provavelmente você vai perder as suas roupas, tá? A questão da alimentação eu já falei. A questão da família. A família também erra, tá, gente? Às vezes, essas questões que eu falei já aconteceu comigo, até mesmo na minha família. Então, às vezes por achar que ela tem intimidade com você, que é seu sangue, que tudo mais, acha que pode falar o que quer, que você vai entender, mas não é assim. E é isso, acontece, tá? Acontece e eu espero que você saiba lidar com essa situação, porque eu no começo não soube, mas agora as coisas são diferentes, tá? Aí tem mais 3 tópicos que eu tenho aqui pra falar ainda com vocês, que um deles é a questão do cabelo. Gente, realmente cai muito cabelo, mas muito, 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 muito mesmo. Você fica eu fiquei extremamente assustada com a quantidade de cabelo que eu perdi. Aqui, ó, não sei se vai dar pra vocês verem, mas eu não consigo fazer isso aqui, ó. Eu não consigo prender o meu cabelo porque eu fico com uma falha enorme aqui. Então, hoje, o meu cabelo só anda assim, ou de lado, mais tampado, porque eu tô com muita entrada. Eu perdi muito, meu cabelo é fino, mas eu tinha uma quantidade boa de cabelo. Agora o meu cabelo tá bem fininho, eu tive que cortar ele, eu operei, o meu cabelo tava no meio da cintura, eu cortei ele aqui em cima do ombro, porque ele estava caindo muito e eu estava assim a ponto de... Eu não cheguei a ponto de chorar de desespero, porque eu sabia que era por conta da cirurgia, né? Mas, assim, fiquei bem assustada. O meu maior medo era ter uma aqui atrás, né? A maior queda e ficar bem mostrando o couro da cabeça. Mas, graças a Deus, não aconteceu. Mas por que não aconteceu? Por conta das vitaminas. Você vai tomar vitamina pro resto da sua vida, porque o seu intestino não filtra mais as vitaminas como antes, né? Então, você vai tomar para todo sempre. E aí você, junto com o seu médico, vai avaliando se aquelas vitaminas ainda estão sendo boas para o seu corpo. Se não, né? No meu caso, eu tive que tomar uma vitamina para o cabelo. Tenho, né, que tomar uma vitamina para o cabelo específica e uma outra com todas as outras vitaminas que meu corpo não produz mais, tá? Mas eu não vou falar aqui pra você
quais são, porque você tem que, junto com o seu médico, ver qual é o melhor pro seu caso. No meu caso, eu tomo essas duas, mas é porque pro meu caso essas duas fazem efeito. O dia que não tiver mais fazendo efeito, eu vou lá com ele e a gente troca por outra. Mas fique ciente que você vai tomar remédio para todo sempre, tá? E a minha vida depois da cirurgia tá assim, gente. Tá ok. Eu estou me adaptando ao novo. Ainda é muita informação de coisas que... É uma outra vida, né, gente? É uma outra vida. Hoje, se eu procuro... E também eu acabo, né? Vou falar em primeira pessoa, né? Eu vou falar de mim agora. Não que eu não esteja falando antes, mas eu vou falar como eu tô fazendo agora, né? Eu não me privo de sair com amigos e tudo mais, para lugares que eu sei que não vai... que eu possa ter vontade de comer, né? O que eles estão comendo. Mas uma opção que eu busquei e uso para quando eu quero sair é ver antes de ir se naquele lugar existe a possibilidade de uma comida mais saudável, se eu vou conseguir ficar bem ali naquele lugar, né? Porque não adianta, né, gente, eu sair para algum lugar, por exemplo, um fast food da vida, não vou citar marcas, e com uma galera, e aí todo mundo comendo feliz e eu não vou poder comer nada, porque eu sei que aquilo vai me fazer mal. Então, é óbvio que você vai pela companhia, mas é ruim, porque você fica com vontade de comer. Então, você tem que filtrar e escolher para onde você quer ir e pelo que você quer passar, sabe? Se você acha que vale a pena você ir para um fast food com uma galera pela companhia, ok. Agora, se você sabe que não vai ser legal, não vá. Então, eu sei que nesse caso não seria legal. Então, quando eu saio com amigos, eu procuro olhar para ver se naquele lugar vai ter alguma coisa que eu possa também, né, me alimentar e não passar mal, tá? Já deixei de sair em lugares que eu tinha muita vontade de ir, porque eu sabia que eu não ia conseguir me alimentar bem, que eu ia passar mal, porque eu poderia ir comer a mesma coisa que todo mundo. Mas e aí? Todo mundo ia sair se sentindo bem e eu ia estragar o rolê de todo mundo porque eu ia estar me sentindo mal. Então, escolhas, né? Você começa a ser seletivo com as coisas, então a minha vida tem sido desse jeito. E encontro de família também, graças a Deus, né? A gente conversa muito antes de fazer qualquer coisa. E aí, se eu sei que não vai ter um alimento que... Se eu sei que vai ter algum alimento que me prejudique, eu tento ver de uma outra forma o que eu posso fazer, mas geralmente eu posso comer tudo que tem lá. Então, as minhas irmãs se preocupam em relação a isso. E tem dado certo, tá? É mais assim a questão ruim quando você vai pra fora, né? Pra comércio, essas coisas aí fica um pouco mais difícil de você controlar o que vai ser servido. Então, por isso eu tenho que pesquisar antes de sair. Um exemplo também foi agora, no Dia dos Pais. Nós fizemos uma feijoada lá na minha irmã. E eu consegui almoçar com todo mundo. Almocei na minha quantidade, né? No que eu poderia comer. E eu comi só arroz, o feijão, sem aquelas carnes e nem nada. Couve. E esse foi meu almoço, entendeu? E deu certo, porque eu consegui almoçar com todo mundo. A companhia de todo mundo, minha família, foi maravilhoso. E deu certo. Então é aquilo que eu falo, gente. Você se preocupa com você em primeiro lugar.
para saber se você vai estar naquele ambiente, se aquele ambiente vai ser legal para você. E é isso. Essa minha vida tem sido depois da cirurgia. Uma coisa que eu tenho pecado, né, bastante é exercício físico. Eu não tenho sido tão rigorosa com isso. Então, isso me prejudica também na perca de peso. Eu acho que se eu fosse mais intensiva com os meus exercícios, eu teria perdido bem mais. Mas é uma coisa que vai melhorar e, tipo assim, eu tenho fé nisso. Inclusive, aproveitando aqui, se vocês quiserem um diário de perca de peso, deixem aqui no comentário que eu vou mostrar a minha rotina para vocês de exercício e para vocês acompanhar junto comigo. Então, deixa aqui no comentário se vocês querem esse tipo de vídeo aqui no canal, que daí eu vou filmar para vocês. Porque eu fico sem saber se vocês querem ou não essa informação para acompanhar junto comigo a minha perca de peso, tá bom? Gente, eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha sido bem clara, que eu tenha sanado as dúvidas que você que tá aí do outro lado tenha. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouco da minha história com essa cirurgia. E eu tô, assim, já era pra eu ter gravado esse vídeo, mas eu fiquei enrolando um pouco, porque é um assunto que mexe bastante ainda comigo, né? Porque é um processo ainda, gente, tá muito recente, né? Só tem 9 meses, então meu coração mexe um pouco ainda, fica mexido com isso, eu me emociono. Então eu evito um pouco de ficar falando sobre, mas eu tô super feliz de ter feito essa cirurgia, eu tô super feliz de nunca mais ter sentido dor de cabeça. Tem feito um bem enorme pra mim ter perdido esse peso todo, e eu sei que é só uma crescente de melhoras agora, entendeu? Então, e também assim, um detalhe é que eu falo assim, com toda a sinceridade do mundo, se eu tivesse que indicar essa cirurgia para uma pessoa fazer para perder peso, eu ia falar assim, não faça. Eu não indico você para você fazer essa cirurgia só para você perder peso. Se esforce, vá para academia, reeduque a sua alimentação e perca peso de forma saudável. Não vá para uma mesa cirúrgica para você perder peso, porque a cirurgia bariátrica ela não é só para isso. Você entendeu? Então, eu falo, só faça essa cirurgia se for extremamente necessário você fazer por qualquer outro tipo de doença. Não que a obesidade mórbida não seja, mas se vocês têm a possibilidade de perder peso indo para academia e reeducando a sua alimentação, faça dessa forma, tá? Não faça só porque você acha que é mais fácil perder peso com a cirurgia. Engana-se se você pensa desse jeito, tá? Porque é uma cirurgia extremamente invasiva, a recuperação dela é dolorosa, lenta. Você vai demorar um tempão para se recuperar psicologicamente e fisicamente disso. O seu corpo vai sofrer traumas por conta dessa cirurgia. Então, eu só indico fazer se você realmente não tiver outra opção, tá? Agora, se você tiver opção, escolha a outra opção em vez da cirurgia, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha com todo mundo. Deixe a sugestão de vídeo aí pra mim, pra eu poder gravar. E eu espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!